Para os antropófagos brasileiros, carne humana era bem mais que uma refeição. O canibalismo, na cultura desses povos, envolvia cerimônias que evocavam o sobrenatural. Eles acreditavam que o indivíduo ganhava força pela assimilação de outros, sejam guerreiros inimigos, sejam parentes mortos. O canibalismo dos indígenas brasileiros do período colonial. No século XVI, os rituais de canibalismo eram frequentes em pelo menos duas importantes tribos indígenas, os tupis, que habitavam principalmente o litoral brasileiro, e os tapuias no interior do país. Muito do que se sabe a respeito dos índios canibais vem de escritores coloniais, mas em especial da narrativa impressionante feita pelo aventureiro alemão Hans Staden, que foi refém dos índios tupinambás, mas foi resgatado pelos franceses depois de mais de 9 meses aprisionado. A antropofagia praticada por certos grupos tribais do Brasil tinha caráter exclusivamente ritual e o objetivo primordial era a vingança. Staden conta que a vítima era capturada no campo de batalha e pertencia ao primeiro a tocá-lo. Depois de ser levado à aldeia, ele era insultado e maltratado por mulheres e crianças. Depois disso, se o inimigo não oferecesse perigo, era bem tratado. Podia ter relações sexuais com índias solteiras e participava de brincadeiras e festas como qualquer nativo da aldeia. Se surgisse algum filho por conta do relacionamento do escravo com a índia, esse era considerado inimigo, sendo criado normalmente, mas na sua fase adulta era canibalizado. A vítima passava a usar uma corda no pescoço com um calendário baseado nas fases da lua que indicava o dia de sua execução, que podia demorar meses ou anos. Pouco antes da chegada daquele grande dia para os índios, um ritual que se estendia por quase uma semana se iniciava e do qual participava toda a tribo. Na véspera da execução, o prisioneiro era banhado e depilado. Depois era solto propositalmente para que fugisse e os índios pudessem recapturá-lo. Mais tarde, o corpo da vítima era pintado de preto, untado de mel e recoberto por plumas e cascas de ovos. Ao pôr do sol, iniciava-se uma beberagem de cauim, uma bebida fermentada feita de mandioca. No dia seguinte, pela manhã, o carrasco avançava pelo pátio dançando e revirando os olhos. Então ele deferia um golpe de tacape na nuca da vítima. Velhas recolhiam os miolos e o sangue numa cuia, que deveria ser bebido ainda quente. A seguir, o cadáver era assado e escaldado para permitir a raspagem da pele. Um bastão era introduzido no ânus para impedir a excreção. Os membros eram esquartejados e 4 mulheres pegavam um pedaço cada e saíam com eles cantando e gritando. Uma incisão era feita na barriga do cadáver e as crianças eram convidadas a devorar os intestinos. O tronco era retalhado. Língua e miolos eram destinados aos jovens. Os adultos ficavam com a pele do crânio e as mulheres com os órgãos sexuais. As mães embebiam o bico dos seios com sangue e amamentavam os bebês. As crianças eram encorajadas a besuntar as mãos do sangue e celebrar a consumação da vingança. Os ossos do morto eram preservados. O crânio era fincado numa estaca e exposto em frente à casa do vencedor. Os dentes eram usados como colar e as tíbias transformavam-se em flautas e apitos. Os macabros banquetes antropofágicos foram um prato cheio para os ilustradores europeus do século XVI. Theodor de Bry fez as gravuras inspiradas nos desenhos de Hans Staden, que aparece nelas observando os atos de canibalismo dos tupinambás. Entre os índios tapuias, o canibalismo já apresentava uma característica bastante diferente. Os devorados não eram os inimigos.
eram os entes queridos. Toda vez que morria algum membro da família dos tapuias, seu corpo era consumido pelos demais índios. Quando uma criança falecia, tinha seus restos mortais comidos por suas próprias mães. Segundo esses índios, não existia sepultura melhor para as crianças que o próprio corpo da mãe. Uma curiosidade é que o canibalismo resiste aos nossos dias guardado em uma palavra que nada lembra seu sentido original. Mingau é uma palavra tupi e significa o que alguém empapa. Originalmente era uma pasta espessa, feita muitas vezes com as vísceras dos prisioneiros sacrificados pelos índios. Não se sabe exatamente quantos grupos indígenas praticavam a antropofagia. A catequização dos índios eliminou aos poucos esse hábito nos territórios controlados pelos colonizadores. Em 2009, houve um suposto caso de canibalismo na Amazônia, em que índios da etnia Kulina teriam esquartejado e devorado partes do corpo de um jovem de 21 anos na cidade de Envira. Porém, estudiosos e índios locais não acreditam que tenha ocorrido canibalismo e que os Kulinas não têm histórico de rituais antropofágicos em sua cultura. Na época, a FUNAI divulgou uma carta oficial reforçando a tese de que o crime não foi seguido de canibalismo. De acordo com a fundação, os últimos registros de canibalismo praticado por índios datam do período colonial, mas há estudos indicando que os últimos registros ocorreram entre os anos 50 e 60 do século XX. A antropofagia fez parte da cultura dos índios brasileiros antigos. Mas seja por razões ritualísticas ou de sobrevivência, esse costume tétrico é impensável e inaceitável nos dias de hoje. E o sentimento gerado somente pela possibilidade de ter de provar desse banquete macabro talvez possa ser resumida em uma frase do dramaturgo irlandês George Bernard Shaw. A vida é oferecida para mim como a condição de comer bife, mas a morte é melhor que o canibalismo.